Gostaria de agradecer, fazer alguns agradecimentos ao pastor Maxwell Lima. Muito obrigado pela confiabilidade e por ceder esse espaço sagrado ao Senhor Jesus, por pregar a sua palavra. Também a pastora Patrícia Cruz. Deus abençoe, que Deus continue abençoando a obra de suas mãos. Ao ministério, pastores, cantores, Deus abençoe a todos. Músicos, estamos juntos, tá? Amo vocês. Os agradecimentos também se estendem a toda a terra do avivamento. Posso me acompanhando aqui na minha esposa, Beatriz Oliveira. Obrigado por estar presente. Você é uma ponte, você é uma bênção na minha vida, e eu sou muito grato a Deus por ter te colocado na minha vida. Eu costumo dizer que a graça de Deus não foi vã para comigo. A graça me alcançou tanto para me salvar, quanto para conceder ela para mim. Só Jesus sabe o quanto eu não mereci, então a graça não foi vã para comigo duas vezes. Tá? A toda a igreja, Deus abençoe, em nome de Jesus. Pastor Maxwell, um dia eu vou ter um tablet desse aí. Quando eu tiver um tablet desse, a unção certamente descerá. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Natan, só para testificar o que você falou, vindo para cá, para quem sabe, eu moro em Milópolis, de lá para cá é cerca de 25 ou 30 minutos de moto. Como tu sabem, 6h30, 7h30, eu moro de bico ainda. E eu vim no corredor prudentemente, não ando prudentemente. De repente, a Bíblia falou comigo assim: Mateus, vai devagar, que eu tenho medo de acidente. Varão, demorou 30 segundos. E sai um carro da pista da direita, atravessa a esquerda e pega o motoqueiro na minha frente. Falei: Jesus, tu é fiel. O motoqueiro, graças a Deus, está bem, não teve danos físicos, apenas danos materiais. Eu vim aqui para te dizer: vou entregar tudo que Deus me deu. O diabo tentou me fazer não chegar aqui, mas eu vim aqui e fica tranquilo que eu vou entregar tudo. Quantos estão desejosos de ouvir a palavra de Deus? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 6, versículo de número 68. Trago um abraço do bispo Gilmar Santana e bispo Iago Santana, meus presidentes, meus pastores, meus bispos, a todos um abraço. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 68. Quando se encontrar um texto sagrado, diga escola dominical. Vou aguardar mais 10 segundos. Quem achou, diga amém. Amém. Versículo de número 68. Mas Simão Pedro respondeu: Senhor, para onde ou para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? De vida eterna. Você que pode, manter a sua Bíblia aberta e dê a sua melhor salva de palmas para Jesus. Aqueles que me conhecem sabem que eu gosto de ser bem sucinto, mas eu preciso, careço, necessito de contar a vocês uma rápida história para que vocês entendam o contexto e saibam aquilo que Jesus veio para te entregar nesta noite, com base no versículo 68. Diga para o irmão que está do seu lado: eu não vou pedir isso aqui muitas vezes porque não é do meu perfil. Diga para o irmão que está do seu lado, diga assim para ele: Jesus tem vida eterna. Olhe para cá. O quarto evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, é senão não pertence
recente, evangelhos sinópticos, não está dentro do evangelho sinópticos. É saber que os sinópticos são semelhantes. Os sinópticos dentro dos evangelhos estão Mateus, Marcos e Lucas, com exceção de João. E este quarto evangelho, segundo escreve o apóstolo João, conhecido como o apóstolo do amor, não é apenas um relato, uma narrativa a respeito da vida e do ministério de nosso Senhor Jesus, mas é uma construção teológica que revela de forma gradativa aquilo que Jesus veio fazer e aquilo que de fato Ele é. Estudiosos como Leon Morris e D.A. Carson, grandes teólogos, historiadores e pesquisadores, eles identificam uma divisão clara no Evangelho segundo escreve João. E essa divisão ela é composta da seguinte perspectiva. Do capítulo 1 ao capítulo de número 12 é chamado de livro de visão. Já do capítulo de número 13 ao capítulo de número 21 é chamado de livro da glória. E do capítulo 13 ao 21, o último capítulo, Jesus aqui é revelado. João mostra o que ele veio fazer e como aquilo que ele veio fazer vai revelar a sua glória. Logo, do capítulo de número 1 ao capítulo de número 11, Jesus ele começa a se revelar de forma progressiva. Como? Através dos seus sinais, prodígios e maravilhas. Esses sinais, eles não são revelados de forma aleatória. Eles estão aqui por um motivo. E qual é o motivo, Mateus? A razão pela qual Jesus se revela progressivamente, do capítulo 1 ao capítulo 11, revela de fato qual é a identidade do Messias. Isto é, revela qual é a identidade, o perfil do nosso Senhor Jesus. Olha para cá. Do capítulo 2 ao capítulo 11, Jesus vai se revelar de forma progressiva. E alguém pergunta, Mateus, como assim ele vai se revelar de forma progressiva, revelando a sua identidade, revelando o seu perfil? Veja bem, no capítulo do número 2, Jesus ele vai transformar a água para o vinho, fazendo assim, cumprindo assim o seu primeiro milagre. Jesus ele vai transformar a água para o vinho para evitar que um constrangimento, que uma tristeza se instaurasse numa festa de casamento que durava aproximadamente uma semana, evitando assim que o casal passasse por um período muito grande de frustração, embora Jesus não conhecesse o casal. E aqui ele já começa a se revelar como? Demonstrando a sua íntima compaixão e o seu amor para com o próximo. No capítulo número 4, Jesus ele cura um filho de um oficial, e esse oficial é um oficial romano, a saber, o contexto do Evangelho de João, o Império de Roma impera sobre a Jerusalém e sobre o mundo. Então, eles se mostram como inimigos de Israel, e embora fossem inimigos de Israel, olha para cá, embora fossem inimigos de Israel, Jesus mais uma vez ele demonstra a sua íntima compaixão e o seu amor, apesar de se apresentarem como inimigos. No capítulo número 5, ele cura um paralítico, mais conhecido como paralítico de Betesda ou Betesda. No capítulo 6, ele multiplica pães e peixes. Não somente isso, mas ele caminha sobre as águas, demonstrando o seu domínio sobre todas as coisas, e não somente a isso, mas também sobre toda a natureza, demonstrando que ele não só possui domínio, mas ele também controla todas as coisas. E no capítulo 9, ele cura um cego de nascença, e esses dias que ele cura o cego de nascença é num sábado, contrariando toda a perspectiva dos judaizantes da lei mosaica e demonstrando que a misericórdia para o próximo deve ser maior do que a lei mosaica. E finalizando o versículo no capítulo 11 do livro dos Sinais, ele ressuscita a Lázaro, seu amigo Lázaro. Bom, no capítulo 6 nós temos que é um capítulo mais denso em termos de cristologia e soteriologia. Cristologia é um termo grego que está dentro do ensino da teologia sistemática. Cristologia é um termo grego que é dividido em duas partes. Quantas partes? A primeira parte é Cristo, que no grego significa Messias, ungido,
Salvador. E logia significa estudo. Logo, estudo sobre o Cristo. E não somente isso, mas também estudo sobre soteriologia. O que é soteriologia? A palavra soteriologia também é um termo grego, que é dividido em duas partes. Sotério, que significa salvação, e logia, que significa estudo. Logo, estudo sobre a salvação. Então, capítulo 6, ele revela o que o Cristo Salvador veio trazer, salvação, e como essa salvação vai ser uma resposta para a humanidade, a saber, porque essa resposta foi prometida lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde acontece o próprio Evangelho, a primeira boa notícia de salvação. E é no capítulo número 6, onde Jesus vai começar a se revelar o que ele veio fazer e aquilo que ele veio se revelar. Bom, o capítulo 6 ele contém 71 versículos, que é dividido da seguinte forma: do versículo 1 ao versículo 15, Jesus ele multiplica pães e peixes. Do versículo 16 ao versículo 21, ele caminha sobre as águas. Do versículo 22 ao versículo 40, ele anda sobre a água. E a multidão busca a conhecer de fato quem é esse Jesus. Do versículo 41 ao versículo 59, ele discursa sobre ele ser o pão da vida que desce do céu. Do versículo 60 ao 66, ele é abandonado após essa mensagem, após essa pregação. E do versículo 67 ao 71, Pedro traz a sua confissão. Olha para cá que eu entro no texto agora. Jesus começa no capítulo 6 a respeito da multiplicação de pães e de peixes. O texto começa dizendo no capítulo 6 que, passado algum tempo, Jesus, juntamente com os seus discípulos, ele sobe para o mar de Tiberíades. E quando Jesus chega juntamente com os discípulos no mar de Tiberíades, a Bíblia diz que uma grande multidão, repita comigo, grande multidão, mais forte, grande multidão, vem ao seu encontro. E quando Jesus, em cima do monte, juntamente com seus discípulos, ele observa e bate o olho na multidão que se aproxima. E quando ele bate o olho na multidão que se aproxima, ele faz uma pergunta. E essa pergunta é uma pergunta específica para o futuro evangelista e apóstolo Filipe. E a pergunta que Jesus faz é: Filipe, aonde nós podemos comprar pães para alimentar toda essa multidão? Perceba que Jesus ele vai demonstrar uma preocupação em alimentar a multidão que o segue, em alimentar uma multidão que o busca. Olha para cá para você entender. Então ele faz uma pergunta a alguém específico. E qual é a pergunta a esse alguém específico? Ele faz a pergunta a Filipe. Só que quando Jesus faz a pergunta a Filipe, a pergunta que ele faz não é uma pergunta aleatória. Ele não pergunta isso aqui à toa. Ele não pergunta isso aqui em vão. Ele teria 12 opções. Melhor dizendo, Jesus tinha 12 opções para perguntar. Isto é, os 12 futuros apóstolos. Mas a quem ele vai fazer a pergunta? Justamente a Filipe. E a pergunta que ele faz é: Filipe, aonde nós temos e aonde nós podemos comprar pães para alimentar toda essa multidão? Perceba que a pergunta que ele faz não é aleatória. Por que não é aleatória, Mateus? Porque lá no capítulo número 1, versículo 44, o texto diz que Filipe morava nas adjacências, ele morava próximo da região do mar de Tiberíades. E o texto diz que geograficamente Filipe conhece a região. E é por isso que a pergunta não é aleatória. Por isso, e não somente isso, mas Filipe, ele apresenta um perfil, e este perfil revela o quanto Filipe olha tudo ao seu redor com o olhar da lógica. Isto é, tudo que Filipe olha ao seu redor, toda a sua vida, ele olha de forma lógica. Ou seja, tudo que lhe acontece na sua vida, a visão que ele tem é uma visão lógica. Se aconteceu, foi porque a lógica tal deu certo. Se aconteceu tal coisa, foi porque a tal coisa, dentro da lógica, deu certo. Por que Filipe apresenta um perfil lógico? Olha para cá. Porque lá em João, também capítulo 1, versículo 45, Filipe ele traz uma abordagem mostrando o seu perfil
diz: olha só, Natanael, encontrei aquele a quem os profetas e Moisés profetizaram. Ou seja, a abordagem que ele traz é lógica. E qual é a lógica? Olha, o profeta Moisés profetizou, os profetas profetizaram. Logo, tudo aquilo que profetizaram a respeito de Jesus se concretizou nele. Então, a visão que ele tem de Jesus é uma visão lógica. Aí a pergunta que não quer calar: por que ele faz a pergunta justamente a Filipe? E qual é a pergunta? Olha, Filipe, aonde eu posso comprar pães para alimentar toda essa multidão? A pergunta que fica é: por que Jesus pergunta justamente a Filipe? Por quê? Porque tudo que ele olha pelos olhos da lógica. E aquilo que Jesus está prestes a fazer, a lógica humana não pode identificar. Aquilo que Jesus veio fazer, a lógica humana não pode identificar. E a pergunta que ele faz é: Filipe, vou repetir, Filipe, aonde é que eu posso comprar pães para alimentar toda essa multidão? Perceba que a lógica, a pergunta que ele faz é para alguém que não, aleluia, que duvida de tudo, que tudo que acontece vê com voz da lógica. Não, se deu certo com fulano, é porque a lógica tal que ele tem, é porque o contato que ele tem foi o que vai dar certo. É lógico que vai dar certo, é evidente que vai dar certo. Mas nessa noite eu vim aqui para te dizer e para te falar que aquilo que Jesus veio fazer não está dentro da lógica, mas está acima da lógica dos seres humanos. Alguém olha e diz: não tem como dar certo. Alguém olha e diz: é impossível. Alguém olha e diz: não tem como. Alguém olha e diz: pela falta de contato não consegue chegar. Alguém olha e diz: pela falta de sabedoria não consegue chegar. Alguém olha e diz: esse aí não vale nada, não dá para chegar. Mas eu vim aqui para te dizer que Jesus não olha como o homem vê, não olha pela lógica. A lógica grita não, mas Jesus grita sim. É isso aí, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Pela lógica, multiplicar pães e peixes para mais de 5.000 pessoas, mais de 5.000 homens corrigindo fora, mulheres e crianças. Se nós fôssemos fazer uma matemática simples, o texto diz que são mais de 5.000 homens. Levando-se em consideração que cada homem tinha sua esposa, o valor já dobra. De 5.000 homens vira 10, contando com as mulheres. E se cada um tivesse um filho, já vai para 15.000. Aí Filipe nos diz o seguinte: olha a resposta, vou entrar no texto, olha a resposta dele, é dentro da lógica também. Senhor, mesmo que tivéssemos 200 denários, não seriam suficientes para alimentar toda a multidão. Qual é a resposta? Lógica. E o quanto vale 200 denários? Olha, naquela época, 200 denários equivalia a 1 ano de trabalho. Ele dizendo o seguinte: Senhor, ainda que algum de nós trabalhássemos 1 ano inteiro para alimentar a multidão, ainda
pastor, isso aqui é extraordinário. Isso aqui é extraordinário. João, tem um rapazinho aqui, olha pra cá, a expressão rapaz, dentro do idioma grego original, representa menino, significa menino, ou seja, é um jovem, como alguns que estão aqui, é um jovem. Por que é um jovem? Porque dentro da cultura judaica, um varão, isto é, um homem, só se tornava homem de verdade com 30 anos de idade. Então eu, se estivesse na mesma cultura, não poderia estar falando aqui. Por quê? Porque a cultura identifica que eu não sou um homem de verdade, eu sou um menino, eu sou um rapaz. Porque na visão da sociedade, Natan, o menino é insignificante, porque tem boca, mas não pode falar. Tem boca, mas não tem voz. Tem que ficar sentado, calado, não fala nada. Só escutei. Eu vim lá de Minópolis, para entregar o recado para a terra do Guarema aqui em Campo Grande, que aleluia, você tem boca, mas calado você não vai ficar. Deus me trouxe aqui para dizer que ele levanta hoje uma geração de Campo Grande para aleluia. Ei, o Micanto Rega, o Elabaga, Elabaga, ele me trouxe aqui para dizer que ele levanta uma geração na terra do momento para invadir o inferno e povoar o céu. Só ele acredita, levanta a mão eu não sou crente pentecostal emocionado. Eu sou crente pentecostal que tem emoção na minha emoção. E por isso eu não qualquer coro. E por isso eu levanto de pé agora. E por isso eu vou tocar. Porque crente pentecostal é emocionado. Crente pentecostal adora comigo inteiro. Precisa o que é que insignificante rapaz não tem nas mãos? O quê? Como você fala? João, ele é detalhista nisso aqui. Não é qualquer pão, Natan. É pão que você fala. Olha pra cá. Existem dois tipos de materiais no contexto que era necessário para se produzir o pão. Primeiro, é a cevada. E o que é a cevada? A cevada, dentro do contexto da época, era o alimento mais barato. Vem cá. A cevada era o alimento mais barato. Ou seja, todo pobre, repito, todo pobre conseguia comprar. E o trigo, Mateus, que é o segundo elemento que dá para produzir o pão. O trigo, naquela época, só a alta cúpula, só a elite fazia pão de trigo. Aí você hoje, que come seus 2 reais de pão, está reclamando. Olha pra cá. Só a alta cúpula comprava o trigo para fazer o pão. Aí olha o que me interessa, o menino, além de ser insignificante, não tem poder de fala, aquilo que ele carrega consigo também não vale nada. Vou deixar você dar agora. É adolescente, é jovem. E como se não bastasse isso, não tem, aleluia, voz para nada. Não tem autoridade, não tem unção, não tem postura, não tem palavra, não tem unção, não é
aí. Não, deixa de canto. Não, bota o fulano. Vou soltar tudo, Jesus. Me segura. É jovenzinho? Não tem experiência? Bota no canto. Mas enquanto esse jovenzinho que não tinha experiência na sociedade, enquanto 5.000 homens não conseguiam resolver o problema, o jovenzinho que não significa nada tinha pão e peixe. Nessa noite, eu vim aqui cheio do Espírito Santo para te entregar pão e peixe. Já que veio para receber, eu venho para entregar. Vou repetir, já que veio para receber, eu venho para entregar. A terra da vida dele nessa noite. Receba pão e peixe, 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 pão e peixe. É o aleluia dos amores que ele quer. É os pequenos que ele quer. É o animal que ele quer. Aquele que quer na lei que quer. Aquele que quer na lei, esse que ele quer. É esse que ele quer. Vou correr. Olha pra cá, isso aqui é só a introdução, você entendeu o que está acontecendo no versículo 68. Olha pra cá. Para concluir essa parte. Olha o que Jesus faz. Já temos pão e peixe, não é o suficiente. Ok. Vou fazer um milagre. Glória a Deus. Mas antes de realizar o milagre, eu preciso montar uma coisa aqui. Que coisa é essa, Senhor? Eu preciso estruturar antes de fazer o milagre. E como é que funciona essa estrutura? Ele vai dar uma ordem aos discípulos. Ele fala assim: discípulos, digam para a multidão para se sentar. Olha para cá. Diga à multidão para se sentar. Porque o lugar gramado é confortável, dá para ficar sentado. A multidão se assenta. Então Jesus está começando a estruturar uma coisa. O quê? Como é que começa a estrutura? Jesus dá a ordem, os discípulos executam e a multidão obedece. Então perceba que antes do milagre acontecer, tem que ter obediência. De novo, glória a Deus. Já era esperado. Vou repetir. Antes do milagre acontecer, primeiro, ordem. Segundo, executa. Terceira, obedece. Depois disso, o milagre. Por que tem que sentar, Mateus? Porque, olha pra cá, gente. Em nome de Jesus, a multidão são mais de 5.000 pessoas. Jesus está aqui com os discípulos. Quando ele começa a distribuição, uma vez que a distribuição é manual, é entregando de mão em mão, imagina como é que fica o camarada que está lá atrás da multidão, desesperado, não vou receber, não vai chegar na minha mão. Aquilo que ele está entregando não vai chegar na minha mão. Olha para cá. Aí é o desespero da multidão. Tenho que ficar sentado. Por que sentado, Mateus? Porque aquilo que ele veio para entregar, todo mundo vai receber. Não precisa ir por lugar, não precisa ir por pula, não precisa brigar, não precisa puxar o tapete de ninguém, não precisa queimar ninguém, não precisa envergonhar ninguém, não precisa expor ninguém, porque aquilo que ele veio para te entregar, ele vai te entregar. Mas se não sentar, não tem pão e peixe. Se não sentar, não tem pão e peixe. Se vem para receber, fica quietinho que vai chegar. Vai chegar na tua mão, vai chegar o pão, vai chegar o peixe, vai chegar a faculdade, vai chegar o carro zero.
ele percebe que a multidão entendeu um sinal que ele veio trazer. E quando a multidão percebe o sinal que ele veio trazer, o texto diz, a partir do versículo 15, que ele, percebendo a intenção da multidão em fazê-lo rei à força, ele se retira, deixa os discípulos com a multidão e se retira sozinho para o monte para orar. Ou ele se retira para o monte para orar. Só que o texto diz que os discípulos, chegando já à noite, eles entram no barco sem Jesus e vão em direção a Cafarnaum. No meio da trajetória, o mar se levanta, você conhece o texto, o mar se embravece, o vento sopra. Quando o barco está quase virando, quem se apresenta caminhando por cima das águas? Jesus. Ele entra no barco, chega em Cafarnaum com seus discípulos e a multidão fica lá em Tiberíades. Perceba que a multidão, percebendo que Jesus não está mais no local, e eles entendendo que os discípulos também foram embora, eles se perguntam: fomos também nós para Cafarnaum? Versículo 22. A pergunta que queriam quer calar: como os discípulos sabiam, ou melhor, como a multidão sabia que Jesus estava em Cafarnaum? Se não teve aviso prévio, os discípulos não avisaram, Jesus não avisou, e a multidão entendeu que ele estava onde? Em Cafarnaum. Eu vou entrar no momento da mensagem que vai ficar um silêncio, mas eu preciso entregar isso aqui. Olha para cá, a pergunta que fica é: como a multidão sabia que Jesus estava em Cafarnaum? Olha para cá. A resposta é simples: eles não sabiam, mas eles tinham 3 informações. Repita: 3 informações. Primeira informação: eles observaram, Jesus não saiu de barco. Estamos aqui vendo, não saiu de barco. Segunda informação: os discípulos foram embarcados, ou seja, nós vimos os discípulos entrando no barco e seguindo o rumo. Para onde? O texto não diz, não sabe. Terceiro: Jesus não está mais lá. Então eles têm 3 informações. Primeiro: Jesus não saiu do barco. Segundo: nós vimos os discípulos entrando no barco. E terceiro: Jesus não está mais lá. Conclusão: Jesus subiu. Olha o pensamento da multidão. Mas por que eles vão acabar? Por que eles vão acabar? Não. Ora, se você olhar ao longo do contexto, você vai perceber que Cafarnaum fica na Galileia. E o que tem na Galileia? A Galileia é o centro, é a central, é o lugar principal onde o ministério de Jesus acontece. E ele frequentemente ensinava na Galileia. Aí a multidão se pergunta, e para e pensa por alguns momentos: bom, com base na informação que nós temos e o pouco que nós conhecemos Jesus, aonde geralmente ele costuma ficar ou frequentar? Bom, a sede do ministério dele fica na Galileia. Ora, se nós não sabemos onde ele está, vamos usar o raciocínio. Já que ele passa mais tempo na Galileia, vamos para a Galileia. Então, com base no pouco que eles conhecem a Jesus, eles acertam aonde Jesus está. O que isso significa, Mateus? Que a multidão sabe procurar a Jesus. Só que nós temos o hábito e o costume de entender que a multidão, e isto é um fato, que a multidão está acostumada aos maus costumes. Como assim, Mateus? Maus costumes? A multidão só procura Jesus pelos sinais que ele apresenta, pelo desespero que ele pode resolver, pela provisão que ele pode enviar, pelo milagre que ele pode fazer. Então perceba que alguém que está dentro da multidão, no momento de necessidade, sabe aonde procurar. Mas você entende esse negócio todo aí? É que tanto multidão
mexeu comigo. A resposta que ele dá é, versículo 27. Trabalhais, não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece. Por que a resposta de Jesus é essa, Mateus? Porque a motivação dos judeus, da multidão, em buscar a Jesus está errada. Te pergunto hoje, qual é a tua motivação? Veio por aquilo que ele faz ou veio por aquilo que ele é? Eu vim entregar tudo e eu vou entregar. Multidão também, aleluia, anda com discípulo. Discípulo também está no meio da multidão. E a pergunta que eu te faço hoje é: você é multidão ou você é discípulo? Você é multidão ou você é discípulo? Por que, Mateus? Porque multidão também sabe aonde procurar. Discípulo também sabe, mas a discípulo, ele mostra relacionamento. Jesus me trouxe aqui para te dizer, ele não quer só te entregar, ele quer relacionamento. Aleluia. Jesus não busca apenas relacionamento com o pastor, não busca apenas relacionamento com o presbítero, não busca apenas relacionamento com os diáconos, ele busca relacionamento com qualquer um que se dispõe a criar intimidade. Só os buscadores de intimidade, pelo amor de Deus, vamos se senhor embora e reage nessa noite. Adore a Jesus. Nós temos o costume de dizer uma palavra bem simples que todo mundo usa. Qual é? Vou buscar o Senhor. Qual é a palavra para Deus? Vou buscar o Senhor. Quem é crente nunca disse isso aqui? Vai fazer o quê? Vou buscar o Senhor. Aonde? No monte. Aonde? Em casa. Aonde? Na igreja. Aonde? No individual. Só que eu percebi no versículo 27 que existem pelo menos dois tipos de busca. Quantas buscas? Primeira busca, aqueles que buscam aquilo que perece, material. Aí você vai avaliar, não que seja errado, tá? Não que seja errado, mas vai olhar a prioridade. E aí, tá fazendo propósito? Tô sim. Pelo quê? Pelo carro zero. E aí, tá fazendo propósito? Tô sim. Pelo quê? Pelo varãozinho lá de fora. Aí tu vai ver a vida do varão todo errado. Não quer nada com Jesus. Eu vou falar tudo. A varãozinha não passa nem de longe. Toda errada. A sainha curtinha. Ei, Jesus me trouxe aqui para te dizer: não busque por aquilo que perece, busque aquilo que permanece. Eu louvo a Deus pela terra do avivamento. Por quê? Porque aqui eu olho para minha frente e só vejo gente que busca aquilo que permanece. Jesus começa agora. Estou caminhando para o final. Jesus começa agora uma das suas maiores mensagens dentro da narrativa de João. E qual é o tema da mensagem? Eu sou o pão da vida. Tema da mensagem: eu sou o pão da vida. Olha para cá. Ele começa a introduzir a sua mensagem com a seguinte expressão: aleluia. A última pergunta: Senhor, o que devemos fazer para realizar a obra de Deus? Uma pergunta bem simples da parte da multidão. Só que Jesus responde de uma forma tão profunda, e isso aqui mexeu comigo, e eu não sei se vai mexer contigo. Ele responde o seguinte: eles perguntam, o que nós devemos fazer para realizar as obras de Deus? Aí ele responde: a
pegar isso aqui. O que devemos fazer para realizar? A expressão usar. O que devemos fazer? O que isso mostra? Isso mostra esforço. Isso mostra mérito. Vou repetir. A pergunta é: Senhor, o que eu devo fazer para fazer a obra de Deus? E qual é a ideia da expressão? É demonstrar esforço. É demonstrar mérito. Aí a gente responde o seguinte: não é sobre o que você tem que fazer, não é sobre o seu esforço, vou falar, não é sobre o seu mérito, não é sobre o quanto você ora, não é sobre o quanto você jejua, não é sobre o quanto você lê a Bíblia. É importante, mas não é só sobre isso. Por que não, Mateus? Porque não é só sobre o esforço e o mérito. É sobre o que, Mateus? É sobre o quanto você crê. Por que, Mateus? Porque eu conheço muita gente que ora tanto, busca tanto e não recebe nada. Por quê? Porque não crê de fato naquilo que Jesus veio fazer. E o que eu tenho que fazer, Mateus, é crer naquilo que Ele veio fazer. Nessa noite o recado é: não somente ore, não somente jejue, faça tudo isso, mas possa sabendo que Ele veio fazer. O que Ele veio fazer na sua vida é muito maior que carro, é muito maior que casa, é muito maior que apartamento, é muito maior que faculdade. Eu não sei se vai pegar isso aqui, mas aquilo que Ele veio para te pegar está acima de bens materiais. E o que é? É a salvação em Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus pode te dar carro? Pode. Deus pode te dar casa? Pode. Deus pode te dar faculdade? Pode. Deus pode te fazer passar um concurso? Pode. Mas Ele não vai fazer e não vai te pegar nada disso se fizer você se perder. Porque Deus prefere ver você arrebentado, andando na terra, morando na rua, do que morrendo no inferno. Jesus não precisa para te dizer: o que eu vim para te pegar não vai alcançar só você, mas vai alcançar a tua casa, tua família. E Ele manda te dizer: pega quem dizer, por causa da tua fidelidade, você e a sua família serão salvos. Ninguém vai se perder, ninguém fica para trás, ninguém se perde, ninguém morre, ninguém se perde, ninguém morre, só quem morre. Do versículo 35, do caminho no final, ao versículo 40, ele expõe uma das suas maiores mensagens a respeito daquilo que ele é e do que ele veio fazer. Ele diz: eu sou o pão da vida, e aquele que come do pão e bebe do meu sangue, come da minha carne e bebe do meu sangue, esses têm a vida eterna. Ele continua a sua mensagem, encerrando. Ele continua a sua mensagem muito linda, até o versículo 59. E eu percebo que do versículo 41 ao versículo 59, resumindo toda a pregação de Jesus, ele ensina que não é só sobre receber, não é só sobre receber. Vou repetir: não é apenas sobre receber, mas não somente receber, mas o quanto você participa dele. Como assim, Mateus? Não é só sobre o quanto você recebe, porque recebe, mas é o quanto você participa nele. Porque eu conheço muita gente que recebe, mas não participa. Eu conheço muita gente que ganha, mas não participa. Eu conheço muita gente, aleluia, Jesus, que participa, aleluia, que entra, que diz que faz, que diz que acontece, que ora, que jejua, que busca, mas não participa. Escute isso: jejuar,
aqui existe uma ruptura. Aqui existe uma ruptura. Depois que Jesus conclui toda a sua mensagem dizendo que Ele é o pão da vida, que é aquele que não comer da sua carne, não beber do seu sangue, não tem parte com Ele, que é aquele que come e bebe da sua carne e bebe do seu sangue, esse crê de fato naquele que Ele veio fazer. Olha para cá. Quando Ele conclui toda a sua mensagem, versículo 60, isso vai causar um choque. Em quem causa um choque? Perceba que toda a pregação de Jesus, Ele só traz verdades. Tiago João, toda a pregação de Jesus, Ele só traz verdades. Então perceba que a verdade que Jesus traz, quem está ouvindo? A multidão e os discípulos. Duas classes de pessoas, multidão e discípulo. O que acontece? Um choque, uma ruptura. Aí alguém diz assim quando ele conclui, quando ele entrega o microfone, o pastor, alguém grita assim, lá atrás: duras são essas palavras. Ora, mas se Jesus só apresentou verdades, como é que pode ser tudo? Vamos um pouquinho para o grego. A palavra dura no grego é skalenos, que significa ofensivo, difícil de aceitar, incômodo. Alguém está dizendo o seguinte, pastor Maxwell: as verdades de Jesus estão sendo incômodas para mim. As verdades de Jesus estão causando perturbação. As verdades que esse homem prega é ofensivo. Eu me perguntei, como é que Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, dono, Criador dos céus e da terra, o pão da vida, que desceu do céu vivo, só apresenta a verdade, João? E alguém diz, é ofensivo para mim, é incômodo para mim. Só que o que me assusta, paz dos senhores e senhoras, na primeira expectativa, na primeira instância, de Deus, a expectativa que nós temos é que quem chama de duro e ofensivo a mensagem de Jesus é a multidão. A expectativa é, não, quem chamou de duro a mensagem dele, de ofensivo, é a multidão. Por quê? Porque a multidão é interesseira. Porque a multidão nós pregamos que não faz nada. Porque nós pregamos que a multidão só tem que receber e não entrega nada. Então, aos nossos olhos, a nossa expectativa é dizer: quem disse, quem chama de duro essa palavra que Jesus apresentou é a multidão. Mas, paz dos senhores e senhores, quem chama de duro e ofensivo é discípulo. E quem são discípulos? Gente que tem proximidade. É gente que está no altar. Gente do ministério, pastor Maxwell. Estou dizendo que não, tá? Estou dizendo que no Brasil afora, na igreja, isto é, o corpo de Cristo, igreja, quem chama de tudo a mensagem é discípulo, não é a multidão. Mas sabe o que me assusta? Vou falar isso aqui. É que discípulo tem coragem de botar o dedo na cara da multidão e dizer: você é interesseiro, você é multidão. Mas quando Jesus começa, aleluia, glória a Deus, mas quando Jesus começa a apresentar verdades, quem corre não é a multidão, quem corre é discípulo. Aí chama de duro, chama de incômodo, chama de aleluia, de difícil de aceitar. Eu vou aqui, vou bem devagar e vou contextualizar. Quando o pastor vem no púlpito, no altar, e apresenta verdades bíblicas, aí o discípulo
aí, pastor, está arrebentando a igreja. Vamos usar o que eu português bem claro que eu estou em casa. O pastor está arrebentando a igreja. Não sabe o que está falando. Eu vou soltar tudo. O pastor não sabe o que está falando. Só que quem murmura é o ímpio? Não. É a multidão? Não. Quem reclama? É discípulo. É ministério que reclama. Depois vão dizer que eu estou puxando sardinha. Eu vim aqui só para pegar isso aqui. Quem é que chama de ofensivo? Me machucou, me magoou. Quem é? É discípulo. Só que isso aqui causa um estrondo muito grande. Por quê? Porque quem deveria ficar magoado é quem não tem proximidade, multidão. Mas discípulo que conhece, sabe o jeito, sabe o que fala, conhece de perto. Aleluia, Jesus. Conhece, sabe o que fala, sabe como é que se comporta, sabe o que prega, sabe o que vem fazer, sabe como se comporta. É esse que fica magoado. Quem é? É discípulo. E eu vim aqui só para entregar isso, quem é você ou não. Mas quem tem boca para adorar e não para levantar, eu vou dizer, já que você é discípulo, mas discípulo de verdade, eu vim aqui te entregar. Não abandona, não larga a fé, fica firme no barco, fica firme com Jesus. Aceita a palavra cura, porque a palavra cura que vai levar para o céu, o céu, o céu, o céu. Meu céu agora. A gente vai fazer uma pergunta. Alguém grita. É dura essa mensagem, Jesus. Aonde se grita? Isso é ofensivo para mim. A gente pergunta. O que eu estou dizendo para você, discípulo, te escandaliza? Sabe o que significa a palavra escandalizada no contexto? Se sentir ofendido. Aí Jesus traz uma mensagem de salvação, de orientação, de direção. Aí o discípulo fica ofendido. Aí ele pergunta: o que eu estou pregando é ofensivo para você? Não está aqui. Isso vos escandaliza? Sabe o que eu aprendi? É que nem todo seguidor, vou repetir, nem todo seguidor, nem todo discípulo é verdadeiro. E existe uma diferença entre discípulo verdadeiro e discípulo que é próximo. Porque nem todo mundo que é próximo significa que tem fé, significa que está de verdade. Tem gente que se aproxima para usar de falsidade. Vou soltar tudo, vou entregar isso aqui. Fica de pé, eu entrego. Fica de pé. Nem todo seguidor é verdadeiro. Nem todo discípulo crê de verdade. Por gentileza, eu encerro aqui. Pegue na mão do irmão que está ao seu lado. Eu vou entregar isso aqui e passa o microfone. Jesus olha para Pedro e para os 12, porque tem multidão, existe multidão, existe discípulo e existe os 12. Multidão é interesse, discípulo nem todos são de verdade, e os 12, a maioria é de verdade, mas mesmo assim tem um traidor. Olha para cá, vou encerrar. Versículo 66. O texto diz: daquele momento em diante, muitos, multidão, não, discípulos, foram embora. Olha para quem está do teu lado e pergunta assim para ele e para ela: está com saudade de quem foi embora? Eu vim aqui hoje lá de Nilópolis só para poder te entregar isso aqui. Pergunta mais forte: está com saudade de quem foi embora?